Bem, o que é o diabetes? O diabetes, na realidade, hoje a gente conceitua o diabetes como um grupo de doenças metabólicas que se caracteriza por o excesso de glicemia, né, o excesso de glicose acumulada no sangue. Esse excesso de glicose vai provocar lesões ao longo de tempo. Essas lesões elas podem ser agudas, quando a glicose sobe ou desce muito rápida, como podem ser crônicas, se mantidos a médio e longo prazo muito elevada. Hoje o diabetes, infelizmente, ainda tem cifras, ostenta cifras muito tristes, como, por exemplo, a terceira maior causa de óbito no país, retirando, né, acidentes, a maior causa de cegueira evitável em pessoas, em adultos produtivos, né, a maior causa de amputação, segunda maior causa de hemodiálise, números assim que não são muito alegres. E por que isso? É porque é uma doença fatal destinada ao sofrimento ou uma doença que não tem tratamento? Não. É porque é uma doença silenciosa. Uma doença que, se você não estiver atento a ela e você deixar ela te guiar muito tempo, infelizmente, às vezes os sintomas são tardios. E quando os sintomas aparecem, as consequências às vezes vêm em cascata e não dá tempo do paciente fazer muita coisa. Tá? Então, assim, por exemplo, pegando a questão da visão, né, que é o foco, a gente tem um negócio que a gente chama de memória metabólica, que é, como é que eu vou explicar de maneira mais didática, como seria, as células do corpo armazenam a capacidade que você teve de manter sua glicose alta por um tempo. Então, por exemplo, uma lesão que é causada no olho de um paciente diabético, ela não surge assim, fiquei diabético, amanhã eu estou com um problema visual crônico. Verdade. Né? O problema visual agudo, claro, que pode acontecer e tudo bem. Vamos Mas o dar um problema exemplo visual, de problema visual agudo. Tipo assim, alteração do grau, né? alteração do grau. Sim, estou enxergando, né? Estou enxergando turva, a glicose subiu muito rápido. Muitos pacientes diabéticos falam, eu sei que minha glicose está alta, porque quando ela está alta eu enxergo turvo. Não, ele sabe quando ela está muito alta. É. Não, quando ela está alta, ele não vai sentir diferença, né? Mas E ao isso longo do... altera também no grau do óculos, né, Denis? Sim, demais, demais. O paciente perde o óculos fácil, né? O pessoal recomenda, assim, né? Às vezes, manter a glicose boa. Aí esse número é meio controverso, assim. A 180 ninguém questiona, mas uns pedem 130, 150, outros 180, como glicemia máxima para avaliar a refração, justamente por causa disso. Eu não sei Ô, qual que é o Denis, valor que você considera. eu considero 150, sabe? No A diabetes. maioria é Dá 150. para fazer, é. Mas vou te falar uma coisa. Sabia que uma vez eu fui fazer exame, o paciente não sabia que é diabético. Ele fez o óculos e 2 semanas depois ele perdeu o óculos, porque É, estava diferente demais, né? Porque a glicose estava muito alta. vai embora, né? E assim, uma coisa engraçada que eu tenho que chamar a atenção é para o tratamento. Diagnosticou, trata precoce o diabetes. Por quê? Por exemplo, ninguém fica diabético e vai ter uma lesão. A expectativa média, tirando outros fatores, né, de puberdade, gestação, mas falando numa situação normal, a primeira lesão do olho do paciente diabético geralmente demora em torno de 5 a 8 anos para começar a acontecer. Então, e aí que vem o problema, é a memória metabólica. Então, vamos colocar isso de uma maneira prática. Chega um paciente diabético, doutor Dini, isso é muito comum, doutor Dini, estou desesperado. A doutora Lavínia mandou eu aqui que ela falou que eu estou com 90% de perda visual, que eu vou ficar cego. Assim, a possibilidade desse paciente ficar cego já é quase inevitável. Porque, lógico, a Lavínia vai falar que existe todo o procedimento cirúrgico, existem medicações que você utiliza hoje, né? Mas, assim, seguindo a natureza da doença, se fosse possível que da noite para o dia eu pegasse esse paciente e colocasse ele 100%, o que não é possível, as lesões em cascata que irão acontecer pela glicose descontrolada há muitos anos ainda vão ecoar neste olho por 5 a 8 anos.